E o terceiro ponto, quando falamos de desdobramento dos planos táticos, é importante voltar para o básico bem feito, né? A gente garantir que tem o produto certo, na loja certa, né, com preço certo, na dinâmica promocional certa, né? Dependendo da categoria, eu não preciso promocionar naquele momento para aquela loja. E um dos cases que a gente tem, que a gente está atuando agora com toda a nossa equipe, é o nosso Tem Checkout, Tem Fine, que foi um estudo que a gente fez dessa jornada de compra do shopper dentro do ambiente de varejo, né? A gente entendeu que o checkout ele é uma compra, né? Ele é um setor que impulsiona, ele é estimulado e ele é de oportunidade. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Sem Ruptura, um videocast produzido e apresentado pela Neogrid. Eu sou Roberta Terino, gerente de produto da Neogrid, e hoje estamos aqui com Pedro Daldin, gerente de Trade Marketing da Três Corações, e Aline Justo, gerente de Retail Shopper Marketing da Fine. Sejam muito bem-vindos, com certeza vocês vão trazer visões super interessantes aqui para o nosso papo. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Ótimo, pessoal. Então, vamos ter um bate-papo aqui super leve, super descontraído, trocar experiência, que eu acho que isso é super importante no nosso mercado. Então, a gente está aqui, acho que no contexto que todos vivemos, um mercado super desafiador, competitivo, enfim, extremamente dinâmico, volátil e um shopper cada vez mais exigente. E a gente sabe que hoje o centro é o shopper, é o consumidor, é o nosso cliente. Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente sabe que o uso de dados ele é vital, e o uso de inteligência competitiva, ele é vital para que a gente tenha decisões mais assertivas e, consequentemente, vender mais, crescer, que é o que todo mundo quer. Então, Aline, quando a gente pensa aí na Fine, traz um pouquinho da experiência de vocês, da sua visão, sobre como é que é esse uso de inteligência competitiva no dia a dia para maximizar os resultados. Na Fine, eu acho que é a base do nosso trabalho, falando principalmente da área de retail, que é a área que eu estou atuando, completamente baseada em dados, tanto para a pesquisa do shopper, para a gente entender exatamente da melhor forma como a gente atua no ponto de venda, quais são os insights que a gente tira isso para o desenho da nossa estratégia, também os dados tangíveis, quantitativos, que é o dado de performance de vendas, o sellout de todos os nossos clientes, e para a gente ter uma ação mais previsível com base nessa performance. Então, ele é fundamental para a Fine, ainda mais falando de uma categoria de impulso, de giro, de que precisa ser lembrada, de que a visibilidade é um ponto importante para a nossa venda, para a nossa performance no ponto de venda. A gente atua muito com os dados. Então, ele permeia o desenvolvimento da nossa estratégia. Não, muito legal ouvir você comentar. E você, Pedro, você tem algum ponto para trazer adicional aí? Claro, não. Para a gente, acho que só reforçando um ponto que a Aline trouxe também, que é que a visualização seja amigável, A gente precisa pensar quem é a pessoa que está consumindo esses dados, Não é só disponibilizar o dado para ele, é como que ele vai ver. E aí nós precisamos lembrar que, geralmente, a pessoa, o stakeholder ali mais importante para consumir essa informação é o time comercial. Então precisamos dar, e às vezes essa informação está sendo acessada na tela de um celular, então a interface ela entrega para ele esse lado mais amigável, mais friendly. Então, assim, dados super importante, e como que a gente mostra isso para o time também, Rô? Não, perfeito, porque eu acho que hoje não é só sobre ter dados, Isso, inclusive, eu acho que tem de monte, Mas o desafio é como a gente consegue, com agilidade, e para todos os tipos de público, com experiências e conhecimentos diferentes, tomar decisão com base nisso tudo, Eu acho que, assim, nada melhor do que a gente trazer cases reais, de como é que a gente usou dados, Então, começando aí, Pedro, acho que você tem um caso muito bacana de como a Três Corações está inovando no cenário, na categoria de cafés. Então, conta um pouquinho pra gente. Super, não, e é um case super bacana, A Três Corações ela está transformando o consumo, E como você usou bem a palavra, sofisticando. Só antes eu gostaria de explicar rapidinho até para a Aline, para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo também, Rô, quem é a Três Corações. Então o Grupo Três Corações ele é líder
no Multicafés, né? Líder de mercado, com mais de 30% de participação de mercado. Está presente na América do Sul em mais de 6 países e nos Estados Unidos. Presente em todos os estados brasileiros. Está presente em mais de 400 mil pontos de venda. Temos hoje mais de 9 mil colaboradores. Temos hoje 28 centros de distribuição e venda, 9 fábricas. Então, é uma estrutura muito grande e robusta, com marcas super conhecidas, né? Além da marca Três Corações, temos também a marca Tal da Castanha, Frisco, que é a nossa marca de refresco em pó, que somos a segunda player de mercado, né? Temos também algumas marcas regionais, Brasileiro, Pimpinela, são, se eu não me engano, 19 marcas de cafés regionais, né? E antes de falar, Rô, de como que estamos fazendo, né, essa transformação no mercado de café, é importante falar que o consumo de café, ele veio em ondas, né? Hoje nós estamos na terceira onda e já temos uma especulação de como é a quarta onda, mas é importante contar um pouco de como foram essas ondas. A primeira onda foi a do consumo massivo do café, a disponibilidade, né? Começou a existir esse consumo desse produto. A segunda onda veio muito marcada pela chegada da Starbucks e o consumo do café em cafeterias e etc. E a terceira onda, Rô, que é a que estamos vivendo atualmente, ela veio exatamente com o consumo do café especial, né? Essa personalização, levar esse consumo para dentro de casa, preparos diferentes, essa conexão com o produtor também, do consumidor com o produtor. E a quarta onda, que é uma especulação, está muito voltada para a tecnologia. Então a gente começa a ver alguns torradores domésticos, né, indo para casa, o consumidor levando essa experiência não só mais da moagem do café, mas também da torra. Né? É uma hiperpersonalização, né? A personalização ao extremo. Eu servi para você o café que eu entendo que entrega o melhor do café. Não, Pedro, super interessante você contar essa história do café, né? E com certeza Três Corações tem um papel super importante nessa evolução. Então conta pra gente, né, casos reais aí do que vocês estão fazendo com o portfólio de vocês, né, para transformar e sofisticar esse consumo. Perfeito. Entendendo, né, a Três Corações como líder em multicafés e conhecendo o consumidor, entendendo dessas ondas, a gente entendeu que precisaria disponibilizar um portfólio, né, democratizar o acesso para o consumidor, mas de portfólio premium, né? Então nós temos uma escada gradativa que, à medida com que vai aumentando o desembolso, vai aumentando também a entrega sensorial para o consumidor. Então nós temos o tradicional, mas depois que ele quer experimentar um café que entrega uma outra performance em café, um outro sabor, né, notas marcantes para ele, ele vai para o café Estrada Real, que é um café premium. Depois ele vai para o café gourmet, para o Rituais, que inclusive é um produto que acabamos de fazer um rebrand, estamos relançando esse produto para o mercado, mostrando para o consumidor notas sensoriais, né? Então nós temos sabores de café, né? A nota sensorial, que ele entrega notas de chocolate, e é notas sensoriais mesmo, tá? Então a gente entendeu, Rô, que era um dever, uma obrigação da Três Corações disponibilizar esse produto. Então a gente tem um portfólio diversificado em termos de desembolso, né, e entrega de performance de produto para o consumidor. Um outro ponto importante que a gente está trabalhando para democratizar é trabalhar os multiformatos. Então nós temos embalagens as tradicionais de 500 e 250 gramas do café tradicional que a pessoa toma no dia a dia em casa, mas temos em outros formatos, como por exemplo o formato que nós chamamos de drip coffee, que é uma dose individual, onde a pessoa pode tomar de forma prática o café que ela é acostumada a tomar em casa ali pela manhã, né, com aquele ritual convencional dele, mas no trabalho, numa viagem, numas férias, assim, de forma prática e individual. Além das cápsulas também, onde a gente divulga muito e fortalece muito, comunica, né, através de parcerias, as nossas cápsulas monodoses, também solúveis em dose multiservice e em dose de consumo individual. Não, muito legal. E acho que é o que a gente também começou falando, né? É sobre ter o shopper no centro. E o shopper, ele não é sempre o mesmo, né? Então, ele quer produtos diferentes, formatos diferentes, experiências diferentes, de acordo com o momento da vida, com aquele dia, né? Com, enfim, tudo que ele está vivendo. Sim. Então, muito legal ver a Três Corações, né? Enfim, atendendo essas diferentes jornadas do shopper.
Não, e Aline, quando a gente pensa em Fini, a gente, sem dúvida, pensa em inovação, né? Todo o trabalho que vocês estão fazendo aí dentro da categoria. A gente vê muita coisa no varejo, no mercado. Então, conta pra gente um case que a gente estava conversando, né, para todo mundo. Sim, tem bastante coisa no mercado. E um dos cases que a gente está atuando agora com toda a nossa equipe é o nosso Tem Checkout, Tem Fini, que foi um estudo que a gente fez dessa jornada de compra do shopper dentro do ambiente de varejo, né? A gente entendeu que o checkout ele é uma compra, né? Ele é um setor que impulsiona, ele é estimulado e ele é de oportunidade. Então, a partir disso, a Fini entendeu, a partir desses dados, desse estudo, que a gente precisava ter um sortimento específico para esse ambiente, né? Para o checkout dentro do varejo, para justamente estimular e impulsionar cada vez mais a categoria. Então, a partir disso, a gente desenvolveu as embalagens de 35 gramas, que é uma gramatura específica para o checkout, para essa compra de impulso, para quando você está parado ali na fila, esperando para ser atendido, poder ter esse produto de menor desembolso, menor gramatura, né, o on the go. E aí a gente tem um portfólio das nossas gelatinas, a dentadura, o beijo, a banana, e dos tubes e nas suas variedades de sabor também. Então, esse é um case super interessante, relevante para o varejo, porque a gente consegue ter também a visibilidade numa categoria de impulso em 2 pontos de contato, tanto no ponto natural quanto no checkout, com ofertas diferentes para o shopper, para ocasiões de consumo diferentes no ponto de venda. Bom, acho que a Aline e Pedro, né, vocês dois trouxeram cases super bacanas de olhar para o dado, olhar para o shopper, né, e pensar em estratégias para capitanear, para maximizar as oportunidades. Agora, a gente sabe que tem um segundo desafio aí, que é o desdobramento disso para o tático, para o operacional, o acompanhamento. Como é que vocês fazem isso hoje na Três Corações? Quais são os desafios, a sua visão? Então, acho que o primeiro ponto é ter clareza dos objetivos da companhia, né? Esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa saber para onde quer ir, para evitar que fique cada um remando para um lado. Segundo ponto, a gente tem que pensar no cascateamento. Como que essa informação vai chegar? Como que eu vou levar essa informação para quem vai usar essa informação, né? Como que eu vou me comunicar? Garantir que todos os elos da companhia estejam sincronizados e remando para o mesmo lugar, entendendo o mesmo objetivo. E o terceiro ponto, quando falamos de desdobramento dos planos táticos, é importante voltar para o básico bem feito, né? A gente garantir que tem o produto certo, na loja certa, né, com o preço certo, na dinâmica promocional certa, né? Dependendo da categoria, eu não preciso promocionar naquele momento para aquela loja. Então, como que a gente evita ruptura, né? Não é trabalhar com índices de ruptura, é como eu trabalho sem ter ruptura. Eu antecipo a informação para não ter a ruptura. E o quarto ponto é a reunião de alinhamento, ou seja, os alinhamentos dos indicadores, né? Como que eu trabalho essa recorrência para garantir que eu estou evoluindo constantemente, que eu estou melhorando constantemente. Ou seja, se por algum motivo eu monitorei um dado de ruptura, eu estou melhorando, eu estou avançando. Às vezes a gente fala de ruptura e aí fala em 2%, 1,5%, 1%, e fala numa ruptura boa, mas quando eu vou analisar a ruptura do curva A, bateu 30%, 40%, né? O que está puxando para baixo a ruptura é a curva BC, né? Então, é importante também descer num nível de granularidade da ruptura, né? Ter velocidade. Acho que esses hoje são os principais pontos que a gente garante lá na Três Corações. Ah, legal. Acho que você falou, né, 2 palavras aí super importantes, que é monitorar, acompanhar e velocidade, né? Porque a gente vai errar, faz parte, né? Mas a gente tem que ser ágil o suficiente para corrigir, e para isso a gente tem que acompanhar para saber se a gente tem alguma oportunidade. Então, muito legal. E Aline, eu acho que até conectando com o case que você trouxe, né, acho que tem um portfólio grande, né, tem uma estratégia que, né, esse produto vai para o ponto natural, esse vai para o checkout. Né? Como é que a Fini garante, né, essa execução planejada? A gente tem um programa de atuação que é a Loja Perfeita, que o nome é autoexplicativo. De fato, a gente tem uma jornada perfeita
para o shopper dentro do ambiente de varejo, né? E muito do que o Pedro falou, do básico bem feito. Então, a gente ter uma execução do nosso planograma com todo o mix adequado, bem posicionado, conforme os estudos de racional disposição, ter os pontos de visibilidade em categorias correlatas à nossa, no ponto de venda, o produto no checkout, né, o 35 gramas no checkout também, visibilidade. Então, você tem uma jornada completa no ponto de venda, evitando também, monitorando sempre ruptura, para que isso não aconteça, para a gente conseguir dar essa solução para o nosso shopper e ter um programa de loja, de novo, perfeita dentro do ponto de venda. E, com isso, ajudar também, né, dar informação para a gente para retroalimentar a nossa estratégia. Então, está funcionando? Essa exposição correlata a essa categoria? Qual é o nosso uplift de vendas? Quanto isso gera de sellout? Então, é uma execução perfeita que gera dado para a gente para retroalimentar a nossa estratégia e ajudar a gente a ter um tático num portfólio variado, muito bem executado, como a gente vê aí nos pontos de venda em muitas lojas, né, dos varejos e formatos que a gente tem no país. Não, legal. E assim, com certeza, né, quando a gente monitora, acompanha, e pra gente falar assim, poxa, deu certo, né? A estratégia funcionou e com certeza um dos grandes objetivos, né? O Pedro falou a importância de ter os objetivos alinhados. A gente sabe que normalmente a gente está falando sobre vender mais, Sim. Né? E muitas vezes a gente está falando sobre ganhar participação de mercado, né? O famoso market share. Né? Por quê? Eu acho que quando a gente fala sobre vender mais, se a gente não olha para o mercado, a gente pode, né, ter perdido uma oportunidade, porque a gente pode achar que cresceu, mas alguém cresceu mais do que a gente. Então, acho que quando a gente olha para market share, né, fala justamente sobre a gente ter tido uma performance superior, né, à do mercado, à do nosso concorrente. Né? Exatamente. Acho que seria interessante fazer um complemento, Rô, do que a Aline falou. Para esse movimento que também estamos fazendo na Três Corações, o Loja Perfeita é essencial. Né? Eu preciso garantir que o consumidor, que naturalmente vai passar pelo corredor de café, que ele veja as outras categorias, os outros formatos. Então, checkout para a gente é importante, o cross com outras categorias é extremamente importante. O Loja Perfeita, para esse movimento que a gente está fazendo, de elevar o consumidor para um consumo mais premium de café, né, agregando ao produto e aos multiformatos, o Loja Perfeita é essencial também. Muito, muito legal ver, né, essa preocupação, tanto da Três Corações quanto da Fini, né, de executar isso no ponto de venda, que é um desafio. E certamente, no final, para a gente entender se as ações foram, né, bem planejadas e bem executadas, é sobre vender mais, né? Porque isso quer dizer que a gente agradou, entregou para o shopper, que é o nosso objetivo final. E também olhar um indicador super importante nesse contexto, que é a nossa participação de mercado. Porque não é só sobre vender mais, é vender mais que o mercado. Né? Significa que a gente está fazendo um trabalho aí bem feito. Né? Então, vocês falaram sobre execução, sobre loja perfeita, e sem dúvida nesse cenário, quando a gente pensa, né, o Pedro falou mais cedo, a questão de disponibilidade do produto, né? Ruptura, ter estoque. Né? Porque isso é o primeiro passo para que o consumidor possa comprar. Né? Inclusive, o nosso fundador, o seu Miguel, né, ele fala uma frase que é, né, se ninguém comprou, ninguém vendeu. E se você não tem o produto disponível, certamente ninguém vai comprar. Né? Então, como é que você enxerga isso, Pedro? Sabedoria do seu Miguel, né? Estoque, ele é quase um habilitador, né? Acompanhar indicadores de estoque. A gente estava falando a respeito desse consumo de cafés especiais. Cafés especiais representa 1% do mercado de café, mas ele cresce 70% em volume e mais de 60% em valor. Então, nosso time de marketing fez todo o trabalho de contar essa história desse novo produto, do modelo de preparo, através dos influenciadores, através da mídia. O consumidor vai até a loja, né? A gente convenceu ele a ter um desembolso maior por um produto que entrega uma performance diferente. Chega lá, ele não encontra o produto, então todo o restante, todos os outros elos foram em vão. Né? Então, para a gente, para uma categoria que é de destino e que a gente quer agora priominizar, levar o consumidor para um consumo mais
premium desse produto, estoque, acompanhar os níveis de estoque é essencial, né? Por exemplo, nós temos agora na sazonalidade do inverno um aumento do consumo da categoria, principalmente de bebidas que estão conectadas com o inverno, né? Bebidas quentes, por exemplo, o cappuccino e etc. Então nós reforçamos o estoque das lojas para evitar a ruptura, ou seja, e isso só é possível acompanhando o estoque, acompanhando a performance de estoque, o histórico de venda e etc. Mas é também ter velocidade, né? Não adianta eu olhar e ter um painel que a loja já entrou em ruptura. É antecipar, ela vai entrar. Qual é meus dias de estoque, né? O famoso days on hand. Qual é os meus dias de estoque? Eu consigo prever e ver que eu vou entrar em ruptura. Então, eu consigo acessar o time comercial. E aí eu volto àquele ponto que a gente falou de disponibilizar a informação fácil, Aline, para o comercial. Para que ele consiga reagir, traçar planos de ação, né? E evitar que o consumidor, que todo esse elo, né? Todo esse trabalho realizado por várias outras áreas da companhia, por isso que a gente falou lá atrás de estar conectado, não foi em vão, né? Ao chegar lá, o consumidor encontra com aquele produto que a gente contou a história. Então, acompanhar os indicadores de estoque para a gente é essencial, é um enabler lá para a gente. Não tem como a gente operar o negócio, o mercado de cafés, sem acompanhar estoque dos varejos. E de forma constante, né, Pedro? Tem que ser, acho que a todo momento, frequente, para ter essa previsibilidade do que pode vir a acontecer ou não, né? E é o que você falou, Rô, desculpa te cortar, mas podem ocorrer problemas, né? Às vezes eu entrei em ruptura porque eu tive um problema de supply na fábrica, né? Ou vendeu mais. Ou vendeu mais, né? Problema bom, né? Problema bom. Surgiu um hype de assunto que levou o aumento do consumo. Mas eu preciso ter essa informação de forma rápida para que eu consiga reagir. Exato. É a velocidade de reação, né? Legal, Exatamente. gente. E aí, pra gente, acho que fechar o nosso bate-papo aqui, né, a gente falou sobre acompanhar vários indicadores, né, com agilidade, conectar esses indicadores, né? O desafio é grande, né? Sem dúvida. E sem dúvida a gente também tem tecnologia aí hoje para isso, né? E cada vez mais importante, né? Então, o que a gente, né, comentou também, não é mais só sobre ter dados, é sobre saber usar, como utilizar isso da forma mais eficiente. Né, Aline? Hoje vocês estão enfrentando esse desafio lá na Fini? A gente tem muito desse desafio. Eu acho que a tecnologia é um fator fundamental para o nosso trabalho. Muito pelo que o Pedro falou. Então, como é que a gente tem isso de forma ágil e eu acho que unificada, né? Porque a gente vê informação de várias fontes, vários meios. Como é que a gente como é que a gente usa a tecnologia de uma forma unificada, padronizada, de fácil acesso, de uma forma com clareza, amigável para o público, né, para a audiência que vai receber, que na maioria das vezes é o nosso time de vendas ou a equipe de execução, para que possam atuar definitivamente no ponto de venda conforme as informações que recebem. Então, acho que assim, é um desafio lá dentro, na Fini, sem dúvida, é importante para o nosso trabalho, é a base para isso. E a gente está trabalhando nisso, né? De como desvendar e ter os fornecedores ajudando a gente nessas soluções. Acho que ninguém, né, chegou a um ponto perfeito, não, ideal, a gente tem a fórmula do nenhuma sucesso. Mas está todo mundo, eu acho que trabalhando para isso, Exato. né, Pedro? Você quer fechar também contando pra gente como é que vocês estão lá na Três Corações? Sim, sem dúvida. Acho que como a Aline falou muito bem, né? A gente integrar as informações, isso é essencial, né? Como que a gente consegue traduzir, né? Por exemplo, quando eu envio uma informação de ruptura para o time da ponta, né? Não é mandar um e-mail, enviar um e-mail e falar, olha, procura aí, tá aí a ruptura da tua loja. Como que eu disponibilizo para ele de forma prática, fácil, né? No passado se investia muita energia, né, Rô, em construir o dashboard, construir a informação. Hoje a gente tem que gastar a maior parte, ou investir a maior parte do tempo em analisar as informações e tomar as decisões. Concordo. E trazer a tecnologia, né, para nos ajudar, que eu acho que é o ponto que a Neogrid, inclusive, pode nos apoiar, é trazer a tecnologia para facilitar e que a gente consiga usar o tempo mais para tomada de decisões.
Eu acho que você falou tudo, né? É exatamente isso. A gente precisa gastar nossa energia na tomada de decisão, né? A visualização, ela tem que vir pronta. O insight, o mais pronto possível também, né? E nunca, né? A gente vai sempre precisar de nós, seres humanos, para analisar aquilo e tomar a melhor decisão, né? Acho que esse é o modelo que a gente hoje idealiza, né? Aqui dentro da Neogrid, né? E também no que a gente vê no mercado. Então, gente, eu queria agradecer a Aline e Pedro, foi uma delícia o bate-papo, divertido também, né? Muito obrigada, né? Com certeza teremos outras oportunidades aí. Obrigada, Roberta. Obrigada, Pedro, também, pela parceria aqui nesse bate-papo. Obrigado, Rô. Obrigado, Aline, aí pela parceria, pelo bate-papo. Foi super gostoso mesmo estar com vocês aí. Aprender um pouco mais aí com a Fini, aprender um pouco mais com você, Rô, e contar um pouco mais da história da Três Corações também, do grupo, né, e os desafios. Obrigado. Legal. Bom, pessoal, então chegamos ao fim desse super bate-papo. Foi um prazer estar com o Pedro, com a Aline, né? Espero que vocês curtam e nos assistam. Muito obrigada.